Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Saudações, meus queridos e queridas. Estamos aqui uma vez mais com a querida Érica. Oi, Érica. Oi, Cris. Oi, pessoal. Com a querida Joyce. Oi, Joyce. Oi, Cris. Oi, pessoal. Tudo bom? E no episódio de hoje, muito especial para responder a pergunta da querida Angemique. Ela deixou um comentário para a gente no episódio Como Elevar e Manter uma Boa Vibração. E no comentário dela, ela justamente ficou surpresa da gente manifestar, né, que tem todas essas interações de energias e tudo. Então o assunto de hoje é justamente para abordar essa questão, que mesmo despertos, mesmo fazendo um trabalho de luz, nós estamos sim conectados com todos os tipos de energia. Então eu gostaria agora de passar para Joyce, para ela dar abertura nesse episódio maravilhoso de hoje. Obrigada, Cris. Então, pessoal, é mais para comentar, né, esse outro lado, porque muitos que nos veem a gente falando sobre espiritualidade, sobre despertamento consciencial, muitas vezes acreditam que nós temos uma vida perfeita, né, numa linearidade, num equilíbrio, uma paz absoluta. E, na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, nós somos humanos, como todos os outros, temos as nossas dificuldades, eu falo por mim aqui, os meus desafios, os meus aperfeiçoamentos, e como a Cris falou, a gente tem esse contato com as outras energias, né? Nós estamos todos conectados, na verdade. Sim. Então, com certeza, várias vezes eu abaixo a minha sintonia, né? Agora, vai do esforço de cada um em retomar essa sintonia elevada, né? Em querer manter a sintonia elevada, querer fazer algo para ficar no equilíbrio máximo possível, porque o equilíbrio perfeito ainda não é possível, né? Mas a gente tem ao máximo possível ter esse equilíbrio na nossa vida, né, Érica? É sim, Joyce. E é um comentário que traz bastante reflexão pra gente, porque por conta de como as pessoas muitas vezes encaram o que elas estão vendo, né? Às vezes a gente vê alguém na internet, ou a gente vê alguém na TV, ou a gente vê um artista num filme, qualquer pessoa que muitas vezes esteja na mídia, assim, com a vida de alguma forma sendo exposta, e muitas vezes a gente cria uma visão de que essa pessoa tem uma vida perfeita, de que ela tem... muitas vezes nos casos dos artistas, né, a gente acha que a vida deles é perfeita, de que eles não tem problema algum, não tem problema com dinheiro, não tem problema com família, não tem problema com equilíbrio, não somente na parte espiritual, né, a visão que a gente faz do outro a partir do momento que a gente olha e enxerga de determinada forma. E então foi muito, pra gente, foi algo que trouxe muita reflexão, porque quando a gente falou de energias, é a mesma forma, e todos nós estamos aqui no planeta Terra, todos estamos envolvidos pelas energias que estão aqui no planeta. Então, se nós estamos aqui e nós estamos todos conectados, não há uma forma de você estar isolado, somente vivendo e vibrando em sintonias muito altas, muito sutis, até mesmo porque esse tipo de vibração ainda não faz parte total do planeta Terra. Nós estamos passando pelo processo de transição planetária, mas o planeta Terra ainda consiste de algumas vibrações ainda mais densas, né, menos sutis, e isso tudo faz parte do ambiente. A gente já conversou aqui sobre o inconsciente coletivo também. Então, se nós estamos aqui, estamos humanos, estamos passando pelas experiências humanas, não significa que falando de espiritualidade, trazendo esses assuntos, né, à tona,
que nossa vida seja perfeita ou que não tenhamos problemas. Pelo contrário, as experiências que a gente passa aqui no planeta Terra, muitas vezes a gente enxerga como problemas, mas elas são, na verdade, experiências que nos vêm para nos passar tudo aquilo que a gente buscou, tudo aquilo que a gente vem buscar, para que nos propicie formas de nós voltarmos para dentro de nós, para a nossa redescoberta pessoal, para a nossa redescoberta no amor. E o meu esposo, ele sempre comenta que ninguém viaja sem a sua malinha. Ele fala que até o piloto de um avião que está indo de um lugar para o outro, de um país para o outro, ele sempre vai carregar a sua malinha. Até o motorista de um ônibus tem lá a mochilinha dele. Então, ninguém viaja sem as suas experiências, sem aquilo que veio buscar. Todos nós viemos passar por momentos aqui que o que muitas vezes a gente julga que sejam essas dificuldades, na verdade são oportunidades que a gente veio buscar de experienciar tudo que a gente veio procurar aqui, né, nessa existência no planeta Terra. Mas uma coisa que eu queria só comentar também é o que a Joyce falou a respeito de manter as boas vibrações, buscar o equilíbrio. Não significa que o fato da gente estar imerso em toda essa inconsciência coletiva, esse inconsciente coletivo, que muitas vezes é denso, muitas vezes as energias são densas, não significa que nós não possamos, cada um de nós, cada um de vocês que estão ouvindo a gente agora, não significa que nós não possamos buscar cada vez mais o nosso equilíbrio interno. Então, o fato da gente estar envolvido em todas essas energias, toda essa densidade que ainda existe, está mudando cada vez mais, mas o fato dela existir, da gente passar por isso também não nos limita. Nós com certeza conseguimos cada vez mais nos voltar para dentro de nós e buscar o nosso equilíbrio, a nossa redescoberta, a redescoberta no amor, na fraternidade e cuidar bem de si e do outro. E se nós conseguimos estar aqui, falar de expansão consciencial, de espiritualidade, de ser uma pessoa melhor para você, para o outro, para o planeta, cada um de vocês também consegue. Não existe separação e não existe almas totalmente iluminadas que você não consiga fazer o que o outro faz. Se ele faz, você também consegue, com certeza. Siga seu coração. E aí, Cris, comenta com a gente. É muito bonito isso tudo que você falou, Érica, sobre um fazer e o outro também, né? E eu queria ler aqui um trechinho da pergunta da Angemique para ver a dúvida dela, é muito profunda, porque ela ficou sem entender, tipo assim, uma pessoa que comenta nos nossos canais lá no YouTube, por exemplo, ela não tem a intenção alguma de enviar uma energia densa para a gente. Ela dá até o exemplo de uma pessoa que está com depressão, que está triste, com muitos problemas na vida dela, mas ela quer entrar em contato, ela quer receber uma boa vibração que a gente acaba emanando, né, para as pessoas que assistem e têm contato com as nossas mensagens. Aí ela ficou com essa dúvida, mas será possível que vocês vão se afetar com essa pessoa que está mal, mas que tem uma intenção boa? E ela pergunta se a gente mentaliza algum tipo de proteção para poder entrar em contato. Então eu queria dizer que eu não faço isso não, eu não imagino nenhum tipo de proteção. Agora eu vou entrar num ovo de proteção, agora eu vou entrar numa esfera de luz para poder ler os comentários. Não, porque eu já cheguei num ponto que eu tenho discernimento, que eu que decido se eu me conecto ou não com aquela pessoa. E eu acredito que os comentários que foram feitos no episódio Como Elevar e Manter uma Boa Vibração foi mais no sentido, por exemplo, uma pessoa está com uma carga de muita raiva, enquanto ela digita, ela está digitando movida pela raiva. Você começa a ler o comentário dela, você já sente que ela está com aquela raiva, não significa que você vai absorver toda a raiva e vai estragar o seu dia. Você nem termina de ler um comentário desse, porque você já sentiu a energia da pessoa. Então eu queria saber de vocês duas, quando vocês recebem esse tipo de comentário de uma pessoa que está realmente mal, mas não tem a intenção, se vocês fazem algum tipo de mentalização de proteção. Então, Cris, na verdade, eu acredito muito em sintonia para tudo, né? Então, assim, se a minha sintonia tá boa, eu não vou conectar com coisas negativas, tá?
Então, no exemplo do comentário que a Angenique fez, né? Eu nem sei como é que aquela pessoa tá. Às vezes a gente até recebe alguns comentários de haters, isso é normal. Então, de vez em quando tem uns lá no canal. Mas assim, se minha sintonia tá boa, se eu tô bem, eu não me conecto com aquilo, né? Sim. Então, acho que é tudo sintonia. Se você tá bem, se você tá voltado para outros tipos de assuntos, outros tipos de energia, você não vai captar aquilo. E uma coisa que a gente já falou nos episódios anteriores, né, dos médiuns empáticos, das pessoas esponja, que é de você ir até aquela situação, ir até aquela pessoa, absorver aquilo e acreditar que é seu. Então, pode até acontecer que num comentário que seja mais agressivo, você sinta aquela energia, você se conectou com aquela energia, né? A tua sintonia tá ali, mas você tem que entender, aquilo é da pessoa, não é meu. Então, quando você faz essa separação na sua mente, você de fato está separando as energias e você passa a não se contaminar. Então, acredito que é muito da sintonia. E você, Érica? Sim, dessa mensagem que ela deixou, desse comentário falando sobre alguém que não está bem, uma pessoa que muitas vezes está em depressão e deixa algum comentário, se a gente se conectaria com esse tipo de energia e baixaria a nossa vibração. É muito do que a Cris comentou, da questão da raiva de alguém, e que você falou agora, Joyce, de hater. É muito diferente a energia em relação de alguém que não está bem e que está procurando auxílio, que está procurando ajuda. Porque uma pessoa que está com depressão e deixa algum comentário, uma pessoa que está um pouco mais para baixo, essa pessoa fazendo um comentário nos tipos de vídeos que a gente publica e também aqui nos áudios que nós publicamos, ela com certeza está buscando auxílio, está buscando ajuda. E aí a energia que ela vai passar, por mais que ela esteja triste, por mais que ela esteja para baixo, com uma baixa sintonia, ela não vai passar uma energia de ódio. Pelo menos não é o que eu sinto das mensagens quando eu vejo que é alguém que, muitas vezes, até pessoas que me passam um e-mail depois comentando que não estão bem, que estão em um processo depressivo. Não é esse tipo de energia que a gente sente enquanto lê. Agora, na questão de um hater, é o que a Cris comentou e a Joyce também. A pessoa ela já está colocando para fora, ela já extrapola aquela raiva interna que ela está ali dentro dela. E ela quer atacar o outro, porque ela se sente atacada. A gente só coloca para fora aquilo que a gente tem dentro. E a gente só externaliza, acho que é essa a palavra, exterioriza. A gente só exterioriza aquilo que a gente passou e que a gente guardou muito dentro de nós. Então, essas pessoas que estão com raiva e querendo alimentar raiva, é porque com certeza elas passaram por dores muito fortes e essas dores ficaram ali dentro. E aí, como a Cris comentou, no início do canal, vou ser sincera, e acredito que isso tenha acontecido com vocês duas, não é uma coisa simples de você lidar no início, porque quando você lê uma mensagem assim, pelo menos para quem está acostumado a viver a sua vida com seus amigos, ter seus contatos, aí tem, né, aquele um ou outro no ambiente de trabalho que você não vai muito assim, ou a pessoa também, às vezes por questões até de cargos de empresa e problemas entre umas pessoas e outras, você tem as pessoas ali que você sabe até que ponto lidar, até onde ir. Agora, quando você abre sua vida, ou então parte dela, né, para ir para a internet e se expor assim, vem muitas pessoas que infelizmente tem muita dor, carrega muita dor dentro de si e alimenta muita raiva, muita mágoa e querem passar isso para frente. E aí, a partir de um determinado momento, o que começou a acontecer comigo foi algo muito parecido com o que a Cris comentou. Inclusive, eu conversei muito sobre isso com a Cris. Conversei com a Joyce também, foi um dos motivos de eu ter procurado a Joyce logo no início do meu canal, porque não só haters, mas pessoas assim fazendo comentários totalmente desnecessários, rapazes achando que eu tava procurando namorado na internet, sendo que eu tava falando de espiritualidade o tempo todo. Então, assim, certos tipos de comentários até grosseiros realmente,
E aí foi quando eu procurei a Joyce e depois conversei sobre isso com a Cris também, a questão dos comentários, e a Cris comentou muito comigo isso, a questão de não se conectar, não é nem não se conectar, mas é a questão de realmente entender que aquela pessoa está vivenciando aquilo, ela precisa de ajuda, mas ainda não está no momento dela, mas com certeza, 1 segundo que ela viu do vídeo ou que ela ouviu dos áudios, aquilo já ficou gravado dentro dela, já vai ser algo que vai ser útil para ela. Mas a gente estava falando sobre isso, né, Erika, na semana passada. Falou, não interessa se ela assistiu uma fração de segundos. Sinto muito, você já recebeu um banho de luz. Foi mal, já recebeu. Tarde demais, já atingiu seu coração. Sim. E aí, assim, no início era algo que me incomodava. Eu não fazia nada, assim, de proteção, para me proteger. Mas, hoje em dia, eu entendo muito mais essas questões. E como a Cris comentou, nem termino de ler esses tipos de comentários, porque é algo que não vai agregar nem a mim, nem a pessoa. E também a gente não vai continuar alimentando esse tipo de sentimento se você não dá valor àquilo. Sim, sim. E outra coisa, isso vai não só para comentários. Se alguém que você conhece por um determinado motivo, que a gente não sabe o que ela está experienciando na vida dela, ela te passa uma mensagem que não te caiu muito bem, quando você decide responder e se justificando, olha, você está me interpretando mal, ou olha, eu não sou isso que você está dizendo, você está se conectando com essa energia, você está desperdiçando a sua energia tentando convencer alguém, e você tem que entender, as pessoas têm o direito de se manifestar. Agora, a gente se ofender, a gente se doer, isso já é uma escolha nossa de tomar aquilo como pessoal, como a gente estava dizendo, todo mundo sofre, e a pessoa que sofre, ela escolhe se manifestar atacando os outros ou pedindo ajuda, porque toda manifestação e todo diálogo, ele só tem 2 raízes. Ou ele é um pedido de socorro, ou ele é uma mensagem de amor. Não tem outra, são 2. Então, se a pessoa está atacando de todas as formas, é um pedido de socorro, dizendo, olha, eu sofro e eu não sei como pedir ajuda. Ou uma manifestação de amor, né? Então, imagina uma pessoa gritando de um lado, a outra grita do outro. Eu que preciso de ajuda! Aí a outra também! E fica essa brigalhada e 2 pessoas se comunicando sem se entender. E outro assunto que eu achei interessante, que a Angie Mick trouxe no comentário dela, é que ela disse assim, que ela achava que a gente estava sempre em alta vibração o tempo inteirinho, e que a gente tem toda a proteção dos nossos mentores espirituais e seres de luz. Eu queria esclarecer um detalhezinho em relação a isso, essa foi uma dúvida muito, muito importante que ela levantou, que na verdade não é que nossos mentores estão ali nos protegendo, jogando um escudo de força, igual daqueles desenhos animados, né, aqueles campos de força, né? Não é que eles estão fazendo isso. Tudo que eu experienciei até hoje, tive com os seres de luz, com os meus mentores e guias, na verdade é mais um alinhamento de frequência vibracional. Eles estão numa frequência vibracional alta, porque eles estão mais conectados com o amor e vibrando no amor, enquanto a gente está aqui submerso nessa realidade da dualidade, a gente está exposto às vibrações do medo. Então, o que acontece, na verdade, é que quando a gente dá um passo na direção deles, a gente está elevando a nossa frequência vibracional. Então, pode até a gente interpretar que eles estão protegendo a gente, mas na verdade é a gente que está se direcionando e buscando abrigo nessa frequência elevada do amor. E vocês, o que vocês pensam a respeito da proteção dos mentores? Porque ela achou que a gente estava sempre com a vibração alta e com a proteção dos seres de luz. Cris, mais uma vez a sintonia, né? Você vê que tudo que a gente está falando cai nisso. Você sintonizar de fato. Né? Exatamente. Então, quando você fica nervoso, né? Por um comentário que foi maldoso. Você ficou nervoso, você entrou na sintonia. Você está naquela mesma sintonia. Aquilo faz parte de você a partir daquele momento. Então, se você não sintonizar, não tem problema. E, como a Cris estava falando dos mentores, a gente sintoniza com eles, a gente está em outro tipo de vibração. E o que está abaixo dessa vibração não vai atingir, não vai chegar. Simplesmente porque você não está na mesma sintonia. E outra coisa que eu queria também comentar, que eu acho muito importante, que é um assunto que eu desenvolvo muito lá no canal, eu gosto muito de compartilhar sobre isso, até porque gera muita curiosidade, né? As
pessoas querem muito saber sobre a conexão com o mentor espiritual, como ter uma conexão, como é que é essa relação entre mentor e encarnado. E a ideia geral que se faz é que o mentor está sempre ali, né? Que nem a Cris estava falando, que está sempre protegendo, que está sempre do lado, e na verdade não. Nós temos um elo que nos liga, né? Um fio energético. Agora, a questão das sempre estar protegendo, sempre estar ali do lado, isso na verdade não existe, gente, porque é como se fosse a relação de um pai com um filho, né? A gente não pode estar ali protegendo o tempo inteiro, porque senão onde vai estar o aprendizado? Então, sim, a gente se expõe a muitas coisas, sim, a gente sofre, sim, a gente tropeça, sim, a gente faz coisa errada, mas por quê? É nisso que está o nosso aprendizado, né? Mas eles estão sempre disponíveis, esse elo sempre vai existir. Então, quando você quer, que você precisa, que você acha que deve, então você entra em contato, e aí o que você faz? Você sintoniza com a energia deles, e é onde que você some da vista de energias, de consciências que são mais negativas, né? Tudo é questão de sintonia, gente, é muito simples. É sim, Joyce, e um pouco disso, dessa questão da proteção, né, de achar que a gente tem a proteção deles o tempo todo, vai muito também, acredito, que esse tipo de pensamento nos tira da nossa responsabilidade com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso equilíbrio. Porque a gente achar que, mas o mentor está me protegendo, o mentor isso, o mentor aquilo, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho aqui do meu lado um mentor, né? Eu não preciso ficar mas eu não preciso ficar observando as minhas atitudes, não preciso ficar observando se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu estou baixando minha vibração, se eu estou em equilíbrio, como eu estou agindo com essa outra pessoa, como eu estou agindo comigo mesmo. Não preciso me preocupar tanto com isso, porque eu tenho um mentor me protegendo. Então, eu acho que vai mais da gente assumir as nossas responsabilidades enquanto estarmos aqui. Estamos humanos, optamos por passar por essas experiências, então optamos por nós mesmos redescobrirmos o amor por nós. Tem esse elo que a Joyce comentou, eles são sim nossos mentores, estão ali em conexão conosco, estão em vários momentos da nossa vida nos amparando mesmo, mas em momento algum eles vão assumir qualquer coisa nossa ou tirar o nosso livre-arbítrio, porque nós é que escolhemos estar bem ou não, e eles não vão poder fazer nada em relação a isso, até mesmo porque eles não vão interferir na nossa vida, na nossa escolha. Uma outra coisa que eu acho que casa com isso também é essa questão do início, né, do áudio, que foi a gente falando, achar que a vida do outro é perfeita e achar que com o outro as coisas dão certo e comigo também não, é algo muito parecido com essa questão que eu falei agora da responsabilidade também. Mas para a pessoa, ela não vive o que eu vivo, ela não tem a dificuldade que eu tenho na minha vida, ela não passa por tal problema que eu também passo, mas você não sabe quais são os problemas que essa outra pessoa vivencia. Você não sabe como é vivenciar a realidade dessa outra pessoa. Cada um de nós somos únicos, então cada um de nós temos uma experiência única. Cada um de nós vemos a vida e experimentamos a vida de uma forma única, que só eu, só a Joyce, só a Cris e só você vê da forma como você vê. Isso já é algo até discutido na psicologia, na psiquiatria e em estudos do cérebro, de que cada ser humano é único e visualiza o mundo de uma forma única. Então, assim, o que você pensa muitas vezes que pode ser algo que está te dificultando, te atrapalhando em prosseguir, em seguir em frente, mude o foco, mude a forma de encarar, mude a forma de pensar. Muitas vezes pensar, não estou tendo a proteção dos mentores, ou não estou tendo a ajuda, ou minha vida não é como a de fulano. Não, pelo contrário, você tem nas mãos todas as ferramentas que você optou, as melhores ferramentas, inclusive, para passar por essa experiência aqui. E seus mentores, sim, estão te amparando, estão do seu lado, mas depende da sua atitude, depende do que você faz e depende do que nós fazemos para continuarmos cada vez mais ascendendo junto com o planeta, melhorando, cuidando de nós e do planeta, que eu sempre falo isso, de cuidar do planeta.
E essa questão que você mencionou, né? A gente estava conversando no início do episódio de hoje sobre a questão das pessoas pensarem que a gente tem uma vida perfeita. Isso leva a um questionamento profundo e acredito que daria um programa de 3 horas direto, sem parar de falar só. Porque o que é uma vida perfeita, né? Nessa nossa sociedade de hoje que busca e que faz a gente acreditar tudo no externo, em coisas externas, a gente pode até acreditar que vida perfeita é quem é famoso, ou quem tem uma mansão, um carro luxuoso. E, na verdade não é, porque tem pessoas que têm isso tudo e estão aí perdendo suas vidas por causa de vícios, por causa de suicídio e tudo. E vida perfeita, então, aí vida perfeita, eu acredito que todos nós já temos. A nossa vida é perfeita do jeito que tá, ela é maravilhosa. E o sofrimento, ele vem quando a gente não consegue ver essa perfeição, quando a gente está sempre imaginando o futuro. O dia que eu tiver formado na faculdade, aí a minha vida vai estar perfeita. No dia que eu me casar, aí a minha vida vai estar perfeita. No dia que eu tiver uma casa própria, a minha vida vai estar perfeita. E a gente acaba vivendo no futuro e deixa escorregar pelos dedos a perfeição do momento do agora, que é você ser grato pelo que você tem, mas sem perder aquela vontade, entusiasmo de experienciar coisas novas para o seu futuro, ver um futuro sempre melhor, com uma melhor versão de você mesmo. Então, eu agora tenho mais esse ponto de vista, porque problemas todos nós temos. A questão é, vai encarar o problema como uma situação terrível, vai encarar o problema como um obstáculo a ser superado, e nisso vai ver a perfeição na sua vida. Então, todos nós passamos por essa oportunidade de ver ou não a perfeição onde a gente está, né? Então é mais ou menos assim que eu estou buscando ver a vida hoje. Muito lindo, Cris, muito lindo, porque é realmente tudo isso que a gente vivencia no dia a dia. O problema nada mais é do que uma oportunidade da gente superar, transmutar, porque se a gente viu como um problema é porque tem alguma coisinha dentro de nós que ainda precisa ser transmutada, ser, né, evoluída. E sim, estamos aqui, estamos humanos. Estamos humanos. E estamos passando por experiências lindas, riquíssimas, e que acredito que quando tivermos uma consciência muito mais expandida, a gente vai olhar para trás e observar de uma forma totalmente diferente. E não significa que já não dê para começar a observar de uma forma diferente. Isso já é possível de se fazer a partir de agora, a partir das experiências que a gente está vivenciando agora, né, Joyce? É verdade, Érica. Sempre tem beleza na vida, eu gosto muito de falar isso, em tudo que a gente passa, nas piores situações, nas melhores situações, nas mais tristes, nas mais felizes, tudo tem beleza. A gente precisa enxergar como aprendizado, é isso que a gente vem buscar aqui, em todas as situações. E as situações mais difíceis, as mais problemáticas, as mais terríveis, são as que nos trazem os maiores aprendizados. Então, quando a gente começa a encarar dessa forma, a gente passa por aquilo com mais calma, com mais resiliência, né? Sofrer, a gente vai sofrer. Isso a gente tem que ter claro, né? Não vamos pôr utopia na cabeça. Mas pelo menos passar de uma forma mais tranquila, né? Mais consciente. Então, você fazendo isso, você consegue entender qual que é a mensagem que a vida quer te passar. Qual que é o aprendizado que você precisa absorver, né? Isso sempre me ajuda nessa caminhada. Sim, verdade. Bom, é isso aí, pessoal. Agradecemos muito, muito a presença de todos vocês ouvirem aqui o nosso podcast. Lembrando sobre os comentários, deixem pra gente sugestões de temas, ou então, se quiserem deixar mensagens pra gente, acessem o site. O endereço é www.somostodosmestres.com. Deixem pra gente suas mensagens, estamos gostando muito da interação com vocês e agradecemos muito de coração a cada um que ouve o podcast, que compartilha, que indica para os amigos. Vamos cada vez mais elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações e diminuir cada vez mais qualquer tipo de situação que a gente enxergue como problemas. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Um grande abraço para cada um de vocês e mais uma vez muito obrigada por estarem emanando luz e amor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Um beijo, pessoal, no coração de cada um. Até mais. Tchau.